eu falar um pouco da nossa palestrante de hoje. Então, é a Ellen. Ela já fez várias palestras para a gente, tanto no GEACA quanto na nossa CNVEP, né, nossa Semana Acadêmica da Unip. Ela é formada em Biologia Marinha e em Gerenciamento Costeiro pela Unesp. Ela é mestre em Zoologia, também pela Unesp, e realiza estudos em bem-estar animal desde 2013. Em 2016, ela assumiu os setores de bem-estar animal, conservação e pesquisa do Aquário de São Paulo. E em 2019, ela passou a fazer parte do Comitê de Aquários da Associação Latino-Americana de Parques Zoológicos e Aquários. E em 2020, ela começou a fazer parte do Comitê de Bem-Estar da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Então é isso, boa palestra a todos, e a Ellen pode começar. Obrigada pela apresentação, obrigada a todo mundo que está aí assistindo, e vou fazer uma apresentação aí para vocês, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante e que pediram, né? E fiquem à vontade para mandar pergunta no meio da palestra, eu já combinei com o pessoal, eles vão lendo para mim, porque eu acabo não conseguindo ver ao mesmo tempo, e a ideia, então, é que a gente consiga fazer uma troca aí de opiniões e que vocês também acabem acrescentando e dividindo um pouquinho com todo mundo. Eu vou começar, então, a apresentar aqui a minha tela, só um minutinho. Alguém pode me confirmar se está aparecendo tudo normal, por favor? Eu não consigo ler o chat, então se alguém conseguir falar por áudio para mim, eu agradeço, se estiver aparecendo ou não. Tá, o pessoal está falando que está aparecendo, sim. Caso então, perfeito, alguém tenha obrigada. problema, a gente vai avisando. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, então, na verdade, eu vim trazer um pouco de conteúdo para a gente tentar responder ao fim dessa palestra essa pergunta, né? Será que a conservação da biodiversidade ela é realmente beneficiada por zoológicos e aquários? É um tema que é bastante questionado ultimamente, né? Tá bastante é muito discutido ultimamente. E que muitas vezes a gente que acaba sendo da área tem muita certeza que sim, mas nem a gente de verdade sabe argumentar o porquê que é realmente, porquê que realmente contribui e acaba seguindo aquela resposta clichê dos, os zoológicos hoje, eles têm 5 pilares, que além do lazer, então, é a educação ambiental, a pesquisa, a conservação e o bem-estar, e que muitas vezes essa resposta aí tão repetida muitas vezes, né? Eu sinto que ela acaba sendo muito teórica e não está respondendo de verdade e esclarecendo a dúvida para muitas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, né, que eu fiquei pensando como trazer esse tema, como conversar sobre esse tema, o primeiro ponto seria a gente tentar entender o que a gente pensa sobre conservação da biodiversidade, né? Quando eu gostaria que vocês imaginassem aí, quando a gente está falando de conservação, de uma estratégia de conservação, o que vem logo na cabeça de vocês? E aí agora eu vou mostrar um vídeo para vocês e depois eu gostaria que vocês falassem, né, se é mais ou menos o que vocês pensaram ou não. Mas basicamente, quando muitas pessoas pensam em conservação, em estratégias, né, a gente pensa em algo mais ou menos assim. Ah, meu Deus, acho que eu pausei aqui sem querer. Eu só tirei o som para a gente poder ir conversando enquanto isso, mas basicamente é um vídeo, quem não conhece ela, né, Jane Goodall, e ela tem um instituto que trabalha na conservação de diversos animais, mas especialmente de chimpanzés. E aí é um processo de soltura de um animal que chegou super debilitado e que recebeu o cuidado especialmente dessa tratadora. E é um vídeo que ficou super conhecido, né? Tanto porque o chimpanzé ele sai e abraça a tratadora e depois ele abraça voluntariamente a Jane Goodall. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa, né, numa estratégia de conservação, a gente vai pensar sempre num animal sendo solto na natureza e ficando tão feliz com isso que a resposta dele é abraçar a pessoa que soltou ele como um gesto de agradecimento.
Isso é o que muitas pessoas ainda hoje acreditam que seja a melhor, ou talvez a única estratégia de conservação que existe. E, enfim, é um pensamento bem comum aí que se encontra. E aí eu também pergunto, né, além da estratégia de conservação, a gente está falando de conservação da natureza, da biodiversidade. Quando a gente pensa na natureza, qual é o cenário que muitas vezes, numa discussão sobre a importância de um zoológico, de um aquário, qual é o cenário que muitas pessoas acabam imaginando? E aí eu trago outro vídeo para vocês. E muitas vezes, né, a gente tem essa visão de que a natureza ela é perfeita, todos os animais vivem em harmonia, e um animal consegue conviver ao lado do outro sem ter nenhum problema, todos saudáveis e tudo lindo e maravilhoso. Como se todos os animais vivessem um realmente ao lado do outro, grupos que muitas vezes são presa e predador. Enfim, só uma brincadeirinha aí, né? Mas o que eu tento trazer é que muitas vezes a nossa visão de conservação, a nossa visão de natureza, ela é muito idealizada, ela é muito romantizada e que é muito lindo pensar assim, mas não necessariamente essa é a verdade. Na maior parte das vezes, na verdade, não é isso que é conservação, não é isso que é como a natureza funciona. Então, eu resolvi trazer o que é a definição, segundo a OASA, né, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do mundo, né, a Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, e eles definem que conservação é nada mais, nada menos do que você assegurar a existência de populações de espécies em hábitats naturais a longo prazo. Então, basicamente, não necessariamente a soltura de um animal, é um processo muito mais complexo, que envolve diversos outros pontos, e que, porque não é só soltando um animal que você realmente consegue garantir a sobrevivência de uma população a longo prazo. Então, a conservação em si, ela é algo muito maior do que realmente parece. E aí, a natureza, como eu falei, a gente tem uma visão romantizada, que tudo está funcionando. Deixa eu ir tirando o som aqui, que senão eu não consigo falar. E que aí todos os filhotes que nascem, eles prosperam, e aí o filhotinho consegue mamar com a sua mãe tranquilamente, sem nada sem ter nenhum distúrbio, nenhuma preocupação muito grande, mas, na verdade, a maior parte das vezes isso não é verdade. Grande parte dos animais, muitas vezes, como tem aqui, um filhotinho, se separam da mãe, não conseguem chegar numa área que eles conseguem descansar, são predados, ou até mesmo o próprio ambiente, como é o caso aí, não permite que o animal sobreviva. O animal ele está tentando subir de qualquer jeito para conseguir descansar e talvez se reencontrar com a sua mãe, mas na verdade as ondas só fazem ele ficar batendo nas pedras e não conseguir chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes a gente leva essa visão romantizada, mas são situações muito únicas e pontuais que isso realmente acontece, mas a maior parte do tempo a natureza ela é muito forte ali em causar uma pressão realmente nos animais que estão sob ela, né? Então é algo muito estressante mesmo para os animais, e muitas vezes quando a gente fala que o animal precisa ser solto, isso e aquilo, a gente esquece de pensar nessa realidade estressante da natureza. E mais do que isso, né? Numa situação dessa, que é o que é mais comum de se acontecer, que é um animal ir predar o outro, a gente tem situações que, muito possivelmente, o animal que está sendo predado, ele sai completamente arranhado, machucado e mordido, e o animal que era o predador não consegue pegar a presa. Então, os dois, no fim, eles passam por uma super situação de estresse e não conseguem algo positivo no final. E isso é muito comum, mas a natureza ela é adaptada para que os animais consigam, de alguma forma, lidar com essa situação de estresse e passar por outras situações que, então, compensem qualquer tipo de gasto energético que eles estejam tendo.
Mas o maior problema é que, se não bastasse todas as dificuldades que a natureza ela acaba colocando na vida dos animais, existem várias outras dificuldades que são colocadas pelos seres humanos. E aí são os grandes impactos que a gente, hoje, com um trabalho de conservação, tenta compensar, já que a gente está criando novos impactos. E aí são diversos, né? Aí, no caso, tem os atropelamentos para diversos animais da nossa fauna, tem a destruição de habitat, né, que pode ser pelo aquecimento global, por enchentes, por queimadas, seja o que for, mas que fazem com que os animais não encontrem o seu alimento e não tenham um habitat adequado, fazendo com que eles, além de ficarem super magros, eles cheguem à exaustão, invadam cidades e fiquem cada vez mais próximos das pessoas. Então, quando a gente volta, né, o que é a conservação, se a gente quer assegurar a existência de populações de espécies em habitats naturais a longo prazo, a gente precisa pensar muito antes nesses impactos que estão sendo causados e como minimizar esses impactos, muito antes pensar nisso do que realmente pensar numa soltura, porque uma soltura só por soltar, ela não é conservação, ela é uma atitude inconsequente para que, na verdade, para ficar com a consciência limpa, mas até a página 2, porque quem conhece de conservação sabe fazer a soltura de um animal num habitat que não está preparado, sabe que, na verdade, você está fadando o animal ao óbito, né, à morte, porque o habitat pode não estar preparado ou estar com uma pressão muito forte em cima desse mesmo animal. Então, eu trouxe para vocês aqui, para a gente, já que a gente quer falar sobre o impacto, né, de zoológicos e aquários na conservação da biodiversidade, eu trouxe quais são as estratégias de conservação que a gente tem. Então, a gente tem praticamente esses 6 grupos aí que eu listei. O primeiro grande grupo é o grupo de pesquisa. O segundo, né, que a partir dessa pesquisa, óbvio, né, que eles acabam acontecendo meio que juntos, mas eu defini mais ou menos nessa ordem, porque a gente não consegue chegar nas próximas etapas sem ter tido essas primeiras que eu listei, mas elas continuam acontecendo conforme vai se evoluindo. Mas, basicamente, a gente tem a pesquisa, depois as ações de proteção de espaço, né, de terra ou de água, as políticas e legislações que vão ser criadas, um trabalho de educação e conscientização, ações de manejo dessas áreas, então, anteriormente criadas e protegidas, e, por fim, realmente o manejo de espécie. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo em pesquisa, né? A gente precisa entender, eu estou falando de biodiversidade, né? Eu vou focar mais nos animais, porque a gente está falando de zoológicos e aquários, mas seria a mesma coisa se a gente estivesse falando de uma espécie de árvore, né? Mas, basicamente, é importante a gente entender a taxonomia, da onde que veio esse animal, como que é o passo a passo, quem são os parentes, ele existe só nessa região, ele existe em várias regiões, como que é o comportamento do animal, quanto tempo ele demora para se reproduzir, quanto tempo ele vive, como que é a gestação desses animais, então entender toda a história natural desse animal, entender de que forma esse animal é interessante para o ser humano e de alguma forma ele é usado, e também quais são as ameaças diretas ou indiretas que o animal está sofrendo pela ação humana. E aí, por fim, conhecendo todo esse histórico, né, histórico evolutivo, histórico de história natural mesmo, comportamental, anatômico, tudo que a gente tem direito, e, por fim, entender a relação desse ser vivo com o ser humano. A partir disso, a gente consegue, então, entender aonde que esse animal encontra-se dentro da conservação, então, definir um status de ameaça para ele, qual é a situação, e aí, sim, fazer planejamentos estratégicos para a conservação desse animal. Então, é a partir desse ponto que a gente consegue ir para a segunda etapa, que é as ações de proteção de área, né, que seria, então, de terra ou de água, e aí, basicamente, seria a criação de unidades de conservação, de áreas de proteção permanente no geral, APPs, né, enfim, a criação aí de espaços protegidos nas suas diferentes frentes, né, algumas são necessárias que sejam mais protegidas, outras conseguem ter algum tipo de uso aí, mas, enfim, também entender, às vezes, algum animal, ele está completamente relacionado a algum recurso que está sendo escasso, então, algum animal, por exemplo, anfíbios no geral, né, que geralmente estão muito associados a corpos d'água, então, a gente precisa proteger a água nesse espaço, então, às vezes, a proteção não é da área em si, mas sim do recurso água dentro daquela área. Então, entender um pouco disso e pensar também como que vão ser ações de monitoramento para garantir
que isso que foi delimitado, que precisa ser protegido, vai realmente ser, então, definido como uma área e vai ser mantido como uma área de proteção. Seriam as ações de monitoramento. E aí, a partir disso, né, não adianta nada a gente conhecer o quanto um animal precisa da nossa atenção e dos nossos cuidados, assim como conhecer também qual seria a área adequada para a proteção desse animal, se a gente não tem uma estratégia política, né, uma estratégia, na verdade, leis suficientes para realmente conseguir executar essa ação de conservação. A gente precisa de lei que apoie a gente e que garanta que nesse espaço realmente não pode isso. Então, é a partir dessas primeiras definições que a gente entra nesse próximo passo, que é basicamente fazer avaliações a nível local, regional e internacional, mundial, né, dependendo da espécie, de como que está tanto as ameaças nesses tantos níveis, como também as estratégias de conservação nesses níveis. A partir disso, criar realmente políticas públicas que fortaleçam a proteção, seja do ambiente, seja do animal, ganhar, na verdade, um reconhecimento para que haja uma maior participação de todas as pessoas envolvidas nas conversas para as estratégias de conservação, para que haja uma mediação dos conflitos. Então, porque muitas vezes a gente tem algum animal, por exemplo, algum peixe, que ele é de muito interesse comercial, e aí você faz uma estratégia de conservação extremamente extremamente proibitiva, né, que ninguém pode caçar, ninguém pode entrar sem dar uma opção para as pessoas, você sabe que você está fadando o seu projeto. Então, é muito importante nessa questão de políticas e legislação sempre trazer todos os setores envolvidos para que haja uma mediação e que se encontre um meio termo para que seja eficiente, porque senão a gente cria um monte de coisa no papel, mas na prática não é muito eficiente, né? E aí entra nessa última opção, que é sempre lembrar de que sempre você tem que dar uma opção financeira quando você tira o grande sustento de algum setor, né? Então, isso é muito importante de se ter em consideração e faz parte de todo um trabalho de conservação. A gente entra também seguindo isso, né? Quando a gente, quando eu estou falando aqui dessa mediação de conflitos e de dar opções, a gente entra, então, no próximo tema, que é a questão de educação e conscientização, que, primeiramente, ela tem que ser pensada para essas pessoas que estão diretamente envolvidas com as ameaças, mas, obviamente, com todo mundo que está indiretamente relacionado também, então, quem pode estar comprando a pessoa que vai lá caçar, ou quem aplaude o troféu da caça, alguma coisa assim, né? Então, enfim, a educação, ela começa mais local, mas ela também tem que ser num plano maior. E aí, a questão da educação, ela pode ser a nível formal, então, criar planos dentro de escolas mesmo, né? Informal, que aí seria dentro da casa das pessoas, meio que com o bate-papo entre as pessoas, então meio que levantar esse assunto em redes sociais, através do contato com alguma pessoa influente da comunidade, e por fim, pode ser através da educação não formal, que seriam espaços como zoológicos e aquários também. Mas mais do que isso, dentro da área de conservação, além da educação ambiental em si, tem toda a questão da capacitação sobre o tema, sobre outras estratégias, e principalmente uma coisa que a gente trabalha muito pouco e que finalmente está crescendo, mas precisa crescer muito, é trabalhar dentro do marketing da conservação, porque hoje a gente vende muito pouco a ideia, na verdade a gente vende a ideia, mas nunca consegue convencer de verdade da importância do meio ambiente e do quanto a gente acaba perdendo conforme a perda de novas espécies e a perda de hábitat, né? Muitas vezes as pessoas ainda acham que, tudo bem, o rinoceronte nem acontece aqui no meu país, eu não tenho nenhum item do animal, né? Não tenho chifre, não tenho nada. E então, tanto faz se ele foi extinto ou não, se ele vai ser extinto em breve ou não, tanto faz, porque eu não tenho nada a ver com isso. E a pessoa não entende que está tudo conectado, que o mundo é um só e que o impacto lá da ausência desse animal pode chegar a afetar muito diretamente a gente aqui. Então, a gente precisa melhorar a questão do marketing da conservação.
E aí, com tudo funcionando, obviamente, a gente precisa fazer ações de manejo dessas áreas protegidas já criadas e já funcionais pela legislação, né? Então, a gente precisa pensar em manejar os recursos de habitat, né? Então, garantir que vai conseguir continuar tendo as árvores que devem ocorrer no espaço, que não vai estar perdendo nenhuma área. Lembrar também de estar atento a qualquer espécies problemáticas, especialmente espécies invasoras, né, que precisem ser retiradas de alguma área, pensar em processo de restauração ambiental. Às vezes a gente sabe que aquela região é boa, mas já foi muito devastada, então precisa ser feito todo um processo de restauração e garantir novamente o monitoramento para que essa área atenda à necessidade. Senão você tem muito investimento de proteger a área, de fiscalizar a área, mas se ela não está fazendo o seu papel, né, se a gente não consegue monitorar todo o seu efeito e a garantia ali da conservação, de nada vai estar fazendo efeito. Quando a gente passou por todas essas fases, a gente entra na última, que é a ação de manejo de espécies, e aí a gente vai avaliar o manejo de uso dos animais, e então, basicamente, o que eu quis dizer é a gente precisa passar por todas essas fases para realmente chegar na fase que entra a reintrodução, a soltura de um animal na natureza. Então, olha quanta coisa tem que ser feito antes da gente fazer uma soltura que realmente preza a conservação de um animal, especialmente de um animal depois que ele passou um tempo em cativeiro, ainda tem um problema maior ainda por trás disso. Então, basicamente, nessa etapa, a gente vai ter incluso, né, o manejo de uso, então, qualquer translocação de animal, então, esse animal, ele tem uma população muito grande aqui, mas ele já é extinto aqui, ou então aqui a gente tem mais machos e ali mais fêmeas, vamos fazer um intercâmbio, então tem esse manejo. Tem a questão da limitação do crescimento populacional, porque nem sempre a gente precisa pôr mais animais, muitas vezes os animais estão indo bem, mas a área não suporta mais animais, e aí com isso eles vão sair das áreas de proteção e isso pode causar um problema nas cidades vizinhas. Então, muitas vezes a gente tem que pensar em limitação do crescimento populacional, a reintrodução em si, como eu falei, planos de recuperação, e aí, no geral, da área mesmo, né, ou às vezes até da espécie, a espécie está lá, mas a gente não está conseguindo fazer com que ela prospere. E, por fim, a conservação ex situ, que é onde os zoológicos e aquários entram, que é onde, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais nessa palestra. Então, primeiro, eu queria que vocês tivessem uma noção da complexidade que é a conservação e quantos passos eles envolvem, e que conservação, de forma alguma, ela pode ser pensada só como a soltura de um animal e ver tudo funcionando lindo e maravilhosamente na natureza, porque não é assim que realmente funciona. Então, aí entrando um pouquinho na conservação ex situ, né? O que um zoológico e aquário, para quem não sabe, conservação ex situ são zoológicos e aquários, é toda a conservação que acontece fora do ambiente natural, e aí zoológicos e aquários se enquadram nessa categoria. E aí, dentre as opções que os zoológicos e aquários eles podem estar realizando, estar atuando, a gente tem essas que eu listei aqui. Basicamente, fazer parcerias de conservação, né, que ajudem a divulgar a instituição, enfim, eu já vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. Fazer um trabalho, obviamente, de educação ambiental, mas uma educação ambiental focada na conservação em especial, ter a expertise do manejo, então garantir que você sabe manejar uma espécie, e principalmente reproduzir ela para poder ser um animal que futuramente vai ser colocado dentro de um programa de reintrodução. Fazer ações in situ, então, que aí volta, né, ações dentro do espaço natural mesmo, seja ações de conservação direta, mas às vezes indireta também, de proteger a área, enfim. E, por fim, um trabalho de capacitação. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A questão da educação ambiental o primeiro ponto que se pensa na hora que a gente fala de conservação em zoológicos e aquários. E por que a gente pensa isso? Aqui a gente tem que em 2010, esses são dados de 2010, 700 milhões de pessoas visitavam os zoológicos e aquários pelo mundo. Hoje, acredita-se que o número é bem maior, mas a gente não tem esse dado atualizado, mas basicamente a gente tem o potencial de atingir 700 milhões de pessoas por ano, um número que é maior do que qualquer se junta de pessoas em eventos de esporte no geral, então é um número muito grande, muito significativo.
E aí, com isso, a gente tem o potencial de realmente fazer um trabalho que faça a pessoa se conectar com a natureza, se sentir minimamente, sentir uma associação realmente com os animais e ter uma sensibilização com esses animais. E aí, a partir dessa sensibilização, espera-se que a pessoa se importe o suficiente a ponto de querer pegar o conhecimento adquirido e levar para casa para que ela mude algum comportamento, alguma atitude do dia a dia dela. E aí, isso vai acontecer através da própria exibição, né, do animal, mas também através de ações mais específicas, e aqui eu trouxe 2 exemplos. Aqui foi do dia do urso polar, que a gente fez uma oficina de desenho, enquanto o pessoal desenhava, a gente conversava com eles sobre o aquecimento global e sobre todo esse impacto, e foi muito legal, porque as pessoas começaram por mais que fosse só o desenho, né, as pessoas começaram a deixar alguns recadinhos que valorizavam o animal e o quanto que ele deveria estar sofrendo dentro do ambiente dele. E aí a gente tem aqui do lado outra campanha que a gente fez, que foi para o dia na verdade foi no dia da Amazônia, e a gente criou um concurso que o ganhador iria para o dia do Amigos do Peixe Boi, que basicamente era um concurso que a pessoa poderia desenhar ou fazer alguma frase, alguma coisa, mostrando o que ela aprendeu e por que era importante conservar o peixe-boi. E aí essa pessoa mostrou, na verdade, o grau de vulnerabilidade do animal, a educadora falando, né? Foi através da visitação com a escola, né? Com a monitoria, e foi bem legal, porque ela mostrou o que ela aprendeu e, enfim, vários pontos de conservação interessantes. É muito grande. Aí esse trabalho, que eu acho que é bem legal, porque muitas vezes as pessoas falam que educa, mas não tanto, não sei se educa de verdade. Então, eu trago algumas pesquisas que comprovam isso. Então, esse trabalho de 2016, ele mostra, na verdade, agora deixa eu só ver qual é qual. Aqui a bolinha o quanto as pessoas entendem da biodiversidade, e aqui o quanto as pessoas adquiriram, né, de conhecimento sobre ações que ajudam a proteger a biodiversidade. E aí aqui a gente tem, antes da visita, eles tinham essa pontuação, depois da visita eles tinham essa pontuação, e, se eu não me engano, 1 ou 2 anos depois da visita, eles tinham essa pontuação. Então, a gente vê que a visita, ela realmente causa um aumento de conhecimento sobre biodiversidade e um aumento de conhecimento sobre ações para ajudar a proteger o meio ambiente, mas, mais do que isso, uma pessoa que visitou, ela tem uma maior probabilidade de, a longo prazo, se interessar pelo tema e continuar adquirindo conhecimento dentro da área da conservação. Então, acho que esse é um resultado muito significativo e que mostra que as pessoas, então, saem do zoológico com a mente aberta para realmente descobrir mais e mais sobre ações de conservação. E aí, a educação ambiental, ela se estende para diferentes frentes, né? E ela pode acontecer também através das mídias sociais, através de conteúdos que são compartilhados, e talvez até por isso que as pessoas que visitam o aquário ou zoológicos no geral, acompanhando as redes, depois acabam adquirindo mais e mais conhecimento sobre conservação no geral. E aí a educação ambiental ela pode acontecer também por outras formas. Então aqui a gente tem uma cartilha para educadores, para ensinar sobre os tamanduás e a sua conservação dentro de sala de aula. Aqui um aplicativo que foi criado por outra instituição, mas que é para a pessoa conseguir participar mais ativamente da denúncia de crimes ambientais. Então, tudo isso são estratégias de educação ambiental que acabam trazendo as pessoas para perto e para o lado da conservação. Daí, dentre as outras opções que zoológicos e aquários podem ajudar na conservação, a gente tem, como eu falei, a expertise em manejo. E aí, essa expertise, ela vai nos seus vários sentidos, tanto em fazer uma espécie sobreviver e, muitas vezes, passar da longevidade conhecida na natureza, isso já é um grande ponto, mas mais do que isso, eu sempre brinco que o papel dos zoológicos, né, ele é conhecer a fórmula secreta da reprodução dos animais. E por quê? Porque a gente quer simplesmente sair reproduzindo todos os animais e ter uma quantidade absurda de animais para serem expostos? Não, não é essa a intenção. Mas sim que a ideia é que essas instituições elas ganhem tempo para os animais que estão ameaçados de extinção.
Então, quando a gente chegar numa situação de que a gente conseguiu passar por todas aquelas etapas, proteger uma área, manter uma área protegida por lei, fazer as pessoas ao redor respeitarem isso e protegerem esse animal, aí sim a gente tenha a mão do manejo e principalmente a mão da reprodução para que esses animais realmente retornem à natureza. E aí sim pensar num trabalho de reintrodução. E aí aqui o que eu acho muito legal é que o sucesso reprodutivo ele só é sucesso mesmo, não quando você consegue reproduzir, mas quando o animal reproduzido chega à vida adulta e entra na fase de reprodução, consegue reproduzir também. Então esse é um trabalho muito lento e que para a gente chegar a essa conclusão são anos e anos de estudo, né? Mas a gente consegue ver que, na verdade, muito desse trabalho já está sendo compilado, né? Enfim, a gente vê isso através desses manuais de cuidado de manejo animal, e que a gente vê principalmente da AZA, né? Que é a Associação dos Zoológicos e Aquários, no geral da América do Norte, se eu não me engano, nos Estados Unidos e Canadá. Essa associação ela tem muitos desses manuais, mas existem alguns outros manuais, seja da EASA, que é a Associação Europeia, seja de grupos de estudo, como é aqui o caso dos elasmobranquios. A gente tem bastante relato. A gente garante que a qualquer momento será possível que uma pessoa reproduza uma situação de manejo de sucesso e, muito possivelmente, tenha um sucesso, então, reprodutivo dentro das condições relatadas nesses manuais. E o que eu acho muito legal é que essa expertise em manejo, ela já hoje, né, mesmo sem falar de animais que são reintroduzidos, ela já é muito utilizada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, por exemplo, aqui esse manual que foi feito de reabilitação de albatrozes, petréis, enfim, e aqui um manual de terapia intensiva de pinguins recolhidos na costa brasileira, que, assim, teve a participação do aquário em ambas as instituições, através da nossa veterinária, e em todos o aquário, né, o conhecimento dessas instituições, ele foi aplicado, foi super importante para um trabalho de reabilitação, com uma experiência totalmente baseada na experiência de cativeiro. Então, por mais que o animal não tenha sido solto, mas foi a experiência dos anos que ela passou fazendo manejo de aves aquáticas que permitiu, então, que ela colaborasse de forma significativa para esse trabalho, que é um guia de reabilitação, aí no caso dos albatrozes e aqui no caso dos pinguins. E aí, de forma a unificar ainda mais esses esforços e garantir que a gente também não tem uma reprodução completamente não regulada, existem até os studybooks. Hoje em dia, os primeiros studybooks do Brasil estão sendo criados, mas a nível internacional já é uma prática muito divulgada. Mas, basicamente, são registros de todos os animais mantidos em cativeiro, né? E que é feito um estudo da onde é interessante reproduzir os animais, aonde não é interessante, qual animal deveria ser colocado em contato com qual, para garantir que, então, essas instituições, né, zoológicos e aquários, eles tenham um trabalho realmente focado na conservação, pensando pelo bem da espécie, né, do grupo, e não por objetivos da própria instituição. No Brasil, essa é uma prática relativamente nova, está começando a ser implementado. Alguns zoológicos já faziam parte de studybooks internacionais, então um animal ou outro pode já fazer parte desses studybooks, mas a nível nacional a gente está com um projeto de 25 espécies, junto com a ASAB, que é a Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários, e aí eu acredito, então, que essa vai ser uma nova postura de todos os zoológicos num futuro relativamente curto. E aí, então, as 25 espécies que eu acabei de falar. Mas, enfim, a expertise em manejo é o desenvolvimento de várias pesquisas e relatos novos, né, para diversos animais. Então, muitas vezes, essas instituições permitem observações a longo prazo, que muitas vezes não são possíveis, especialmente quando a gente fala de animais aquáticos, porque o ambiente é um pouco mais complicado, e aí, né, são essas as oportunidades que fazem com que a pesquisa se desenvolva e que muitas vezes são informações importantes a nível de conservação, como, por exemplo, descobrir que um tubarão consegue fazer partenogênese. Hoje em dia é uma descoberta assim, muito importante
que tem tudo a ver com a conservação, né? Além disso, pesquisas importantes como... Oi? Oi, desculpa interromper, é que fizeram uma pergunta no chat. A Débora Palharim, ela perguntou se tem alguma espécie que não se reproduz em cativeiro. Com certeza tem. A gente, na verdade, assim, o que eu gosto, quando me perguntam isso, o que eu gosto de dizer é assim, hoje a gente tem algumas espécies que não se reproduzem em cativeiro. Eu não consigo listar todas, mas se eu posso te dar um exemplo, uma espécie que nem sobrevive direito em cativeiro é o caso da vaquita, que eu acho que eu trago no final da palestra talvez alguma coisa sobre ela. Mas tudo é uma questão de não ter realmente a mão do manejo, de não terem entendido o que é necessário para o animal. E quando você entende, você consegue atender a toda essa necessidade. Então, muitas espécies hoje a gente ainda não sabe se a temperatura que a gente oferece ela é perfeita, se o fotoperíodo ele não está com alguma mudança que pode afetar. Então, é um trabalho que, assim, algumas espécies, e algumas, assim, muitas, não estou dizendo que é meia dúzia de espécies, não, muitas espécies não são mantidas em zoológicos e aquários, e se forem hoje em dia para zoológicos e aquários, com certeza vai demorar muito para se entender como fazer um bom manejo desses animais e como realmente reproduzir esses animais. Não é algo fácil, não é algo rápido, é algo que exige muita paciência e muito estudo. Então, se hoje a gente não tem o sucesso de algumas espécies, eu acredito que é porque a gente ainda não entendeu a necessidade dessa espécie e a gente precisaria de mais tempo e mais dedicação para conseguir fazer isso. Só que no fundo, a gente tem uma quantidade absurda de espécies no mundo e ainda não temos mão suficiente e nem interesse e investimento suficiente para conseguir garantir o desenvolvimento disso tudo. E é por isso que a gente tem estratégias tipo essa daqui que eu falei, que elas estão focadas em espécies mais ameaçadas. Então, vamos aprender a reproduzir bem essas 25 espécies. Quando a gente tiver isso, a gente acrescenta mais e vai acrescentando até conseguir o máximo possível. Então, é um trabalho longo, mas que a ideia é que seja conjunto, porque assim a gente chega mais rápido no nosso objetivo. Teve uma outra pergunta, que é do Ítalo Gonçalves, que ele perguntou se você acha que introduzir uma educação ambiental nas escolas seria uma boa ação. Olha, a meu ver, já tinha que ser obrigatória. Assim, querendo ou não, a gente tem alguma mínima educação ambiental dentro das matérias, das disciplinas de sociologia, de cidadania, de ciências, um pouco, talvez, dependendo do professor, na filosofia. Assim, se a gente quiser, cabe dentro de todas essas disciplinas. Eu acho que é uma questão de passar a ser uma imposição mesmo para as escolas implementarem isso dentro do currículo deles. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente está num momento que existem tantas pequenas ações que todo mundo pode fazer, mas que muita gente não faz, que já seria muito significativo se a gente começasse a mudar a cabecinha das pessoas desde criança, né? Acho que seria um impacto muito mais eficiente. A gente vê realmente lá em instituições como zoológico e aquário quanto que as crianças são abertas a isso e quanto que isso se perde quando elas começam a observar exemplos errados, digamos assim, né? Então, eu acredito que sim, é uma estratégia muito, muito importante e que já deveria ser feito, mas eu tenho certeza que bons professores já inevitavelmente acabam fazendo isso, mas a gente sabe que, infelizmente, o sistema de educação ele é bem precário, né? Então, muito precisa mudar sobre isso, infelizmente. Posso dar continuidade ou tem mais alguma dúvida? Não, pode continuar. Qualquer coisa eu vou te interrompendo de novo. Tá bom. Bom, então só voltando, né? Além dos estudos e novas descobertas importantes, a gente tem até a questão da observação comportamental, que dentro de uma instituição zoológica e aquário, o animal está lá 24 horas, você consegue observar ele o tempo todo, o que dificilmente você vai conseguir em ambiente natural, por melhor que seja o seu trabalho, não existe câmera suficiente que você coloque em campo para fazer isso, ou você uma hora vai precisar dormir e abandonar um animal.
e aí muitas vezes esse animal pode se perder, enfim. Então, a nível comportamental é muito rico, é muito importante, às vezes, até para a gente pensar em estratégias de conservação depois. E aí também são o trabalho do manejo e o tempo que a gente vai se dedicando e descobrindo que faz a gente conseguir desenvolver melhorias que são muito significativas. Então, quando a gente fala de pinguim, a maior parte dos pinguins que são mantidos em zoológicos, né, em cativeiro no geral, são animais que têm as pododermatites, o bumblefoot, e que em muitos casos é muito grave, né, chegando a animal precisar ter, às vezes, a pata amputada em alguns casos. E na verdade, essa expertise, a observação, o tempo, o investimento realmente nos animais permite sempre melhorando para garantir, então, que a gente tenha um manejo melhor. E aí aqui eu trago uma pesquisa que foi feita também lá com a equipe do aquário, que eles descobriram que os pinguins eles passam mais tempo na água se a água é salgada do que se a água é doce, e uma mudança significativa nesse tempo. E quanto mais tempo na água, que é o comportamento natural dos animais, menor a chance das pododermatites, e isso acabou sendo uma super solução para esse problema que é recorrente em várias instituições, inclusive no aquário. Hoje a gente conseguiu zerar as pododermatites graças ao incentivo dos animais a gastarem mais tempo dentro da água, seja através da água salgada, através de enriquecimentos, enfim. Mas é realmente o trabalho e as pesquisas feitas nessas instituições que melhoram, inclusive para dar uma melhor qualidade de vida para aqueles animais que realmente não podem depois ser introduzidos. E aí, só finalizando essa questão da expertise e manejo, a gente tem aqui uma reportagem, né, que fala que um zoológico ele está ensinando a Índia sobre a conservação do rinoceronte indiano ali, porque é essa expertise que está permitindo, na verdade, tentar fazer algumas estratégias de conservação para esse animal mega ameaçado. Então, aí a gente vê na prática o conhecimento de uma instituição sendo aplicado diretamente e rapidamente na conservação da espécie. Dentre os outros itens que eu falei, a gente tem a capacitação, então esse conhecimento, ele acaba sendo muito importante para ser levado para outras pessoas que muitas vezes vão trabalhar diretamente com os animais silvestres na conservação, mas pessoas que podem também passar pelo zoológico, enfim. E aí a gente tem algumas diferentes frentes da capacitação. Aqui, por exemplo, alguns zoológicos, eles têm como se fossem academias, institutos de pesquisa, e eles realizam treinamentos, e aí você pode ir lá e comprar um curso, ou assistir alguns que são gratuitos, enfim, você está desenvolvendo a ciência e sendo mais um papel de educação ambiental importante, e muitas vezes educação para a conservação mesmo, né? A capacitação ela pode acontecer também para professores, então aqui a gente tem um exemplo, uma situação de educação ambiental focada em professores que fariam uma visita no aquário, mas que independente da visita, eles já estão aprendendo como levar isso para a sala de aula, então entrando até no que a gente acabou de falar, exemplos de capacitação aí que a gente consegue fazer, então não só para estudantes da área, mas para professores. Capacitação das próprias pessoas que trabalham em zoológicos, é muito comum que haja encontros e congressos, enfim, que as pessoas passem a experiência para melhorar em conjunto como essas instituições trabalham. E aí eu gosto sempre de falar, né, que a própria experiência zoológica e aquário, ela é muito importante para as pessoas que desenvolvem a conservação em si. Então, um exemplo, né, eu coloquei, se eu não me engano, 3 pessoas que, para mim, são grandes exemplos da conservação. Aqui a gente tem o Márcio Aires, né, que ele foi um fundador do Mamirauá, né, e uma pessoa que é considerada, na verdade, o grande guardião da Amazônia, e que teve o seu histórico, né, o seu caminho até chegar nessa fase de conservação da Amazônia. O passo a passo dele foi passar por um zoológico, inclusive ser diretor de um zoológico, onde nesse momento ele aprendeu com certeza muitas coisas sobre os animais, sobre como funciona, sobre toda a ecologia e interações, e na verdade foi essencial para esse crescimento e para chegar onde essa pessoa chegou e fazer tudo o que ele fez para a conservação da Amazônia. Outro exemplo que eu gosto muito, na verdade, uma das pessoas que mais me inspira dentro da área da conservação, que é a Flávia Miranda, do projeto do Instituto Tamanduá,
E a mesma coisa, no processo dela, né, no crescimento dela, ela começou na área de pesquisa, fez alguns estudos na USP, mas também passou aí pelo zoológico, e a experiência do zoológico permitiu com que ela aprendesse muitas coisas e também questionasse muitas coisas e desenvolvesse vários trabalhos, e hoje ela é uma das maiores referências em conservação aqui no Brasil que a gente tem, né? Então, mostra que, na verdade, esse passo a passo, passar por um zoológico faz a gente aprender muito mais e permite, muitas vezes, né, no caso dela, ela teve toda a experiência do manejo de tamanduá, e quando ela vai fazer esse manejo em ambiente natural, é muito mais certeiro e muito mais garantido que logo da primeira vez que ela faz a contenção no animal, ela vai conseguir tirar todo o material que ela precisa, ao invés de ter que aprender na hora de fazer uma contenção com o animal silvestre que está ameaçado, e que a gente não pode se dar ao luxo de perder um animal por erro de contenção ou por erro de alguma coleta aí que a gente fosse fazer, né? E aí, por fim, também nessa mesma linha, a Valéria Rupolo, que ela trabalha especialmente com derramamento de petróleo, né? E ela é fundadora da IUK. É a mesma coisa, também teve a sua experiência passando por zoológico, onde ela aprende o manejo de alguns animais e traz toda essa vivência para aplicar, então, na IUK, o centro, então, que ela criou é super importante aí para a conservação dos animais. Outra frente que os aquários zoológicos eles podem ajudar é a questão das parcerias, e as parcerias nos seus diversos níveis. Então, aqui eu trago parcerias de educação ambiental, então, juntar esforços para passar uma mesma mensagem. Então, aqui a gente tem o projeto Mantas do Brasil, que normalmente atende de escola em escola e tem um alcance um pouco mais limitado de diferentes pessoas, mas que se junta com instituições zoológicos e aquários, e que isso faz aumentar muito mais o potencial da mensagem de educação que eles querem passar, que calha totalmente com o mesmo tipo de conteúdo que se quer ser passado dentro dessas instituições. Então, pode se juntar para fazer educação ambiental, a mesma coisa aqui, o Tamar e o Aquário de Ubatuba, né, com esse conteúdo que eles disponibilizaram. Então, tudo isso é juntar esforços pela conservação. Mas existem também as parcerias que envolvem o financeiro, então criar datas comemorativas em que a verba é revertida para alguma instituição, vender produtos da instituição para que ela tenha, na verdade, uma verba a mais a partir dessas parcerias, ou efetivamente parcerias de conservação em que há um financiamento pelos zoológicos e aquários de projetos de conservação na natureza. Então, aqui eu trago um exemplo, né, do aquário, em parceria com o Instituto Tamanduá, que a gente criou junto o programa de conservação do tamanduá no Nordeste brasileiro, que chama Em Busca do Desconhecido, e basicamente é a partir dessa parceria, né, muito trabalho do Instituto Tamanduá, mas a gente faz um investimento que permite que eles continuem numa base de estudos aí no Nordeste, está permitindo, então, um aumento de conhecimento absurdo e fazer com que o tamanduá, que é essa espécie o menor tamanduá, a menor espécie de tamanduá que existe, está permitindo que ele seja considerado uma espécie guarda-chuva para a conservação de todo o ambiente ali que ele acontece. Então, isso é muito legal, e são parcerias, então, que se aproveitam de investimentos de zoológicos e aquários, investimentos financeiros diretos, né? A mesma coisa aqui, no caso da parceria para a soltura de peixe-boi, com o financiamento de cintos de radiotransmissão, que é uma parceria do Aquário com o AMPA, ou também essa parceria que foi feita para que o AMPA pudesse ajudar no resgate e na soltura dos botos que encalharam em Tocantins há alguns anos. E aí a gente tem também a questão das ações in situ, que podem ser ações diretamente de algumas instituições. Algumas instituições, elas podem fazer um trabalho de resgate e soltura de animais, e aí já é um trabalho único dos próprios zoológicos e aquários. Não são todos que têm essas autorizações, mas alguns podem, isso é muito legal. Mas existem outros trabalhos, como, por exemplo, o plantio de árvores em uma área de reflorestamento, e que serve, na verdade, como corredor ecológico de Mata Atlântica, num espaço dentro de São Paulo, bastante importante, que é o Parque Ecológico do Tietê. Então, pode ser realmente o plantio, pode ser, então, o resgate, né, e a soltura dos animais, como é o caso aqui desse exemplo que eu dou do Aquário de Santos. Pode ser a limpeza, né, um trabalho de coleta de lixo mesmo,
e que acaba sendo um trabalho de local muito importante, né? E trabalhos de educação ambiental no geral que podem ser realizados concomitante a tudo isso. E aí, pensando, então, naquilo que a gente conversou no começo, que a conservação, ela precisa de pesquisa, ações de proteção de terra ou de água, políticas de legislação, educação e conscientização, ações de manejo de áreas protegidas e manejo de espécies. Se a gente olha, diretamente falando, com o que os zoológicos e aquários fazem, eles fazem diretamente pesquisas, eles fazem diretamente educação e conscientização, e eles manejam diretamente as espécies. Mas a partir dessas pesquisas, a gente consegue também afetar e ajudar na questão de quais ações que são interessantes para a proteção de água ou de terra, né? A partir da educação e conscientização, a gente fortalece a importância das políticas, acaba sendo uma pressão para essas políticas e legislações acontecerem, e também através das pesquisas e das próprias... do próprio conhecimento gerado pelo manejo de espécies, a gente acaba gerando também direcionamentos para a questão de manejo de áreas protegidas. Então, o que eu quero dizer é que, diretamente, para metade das necessidades de conservação, os zoológicos e aquários eles já contribuem. Mas, para a outra metade, eles ainda assim contribuem, não tão diretamente, mas ainda tem uma contribuição bastante importante. Então, basicamente, zoológicos e aquários, eles estão ajudando em todos os passos da conservação. E a conservação ela é muito complexa, como eu falei, é um processo muito grande, mas é um desafio que zoológicos e aquários eles assumem e acabam levando muito a sério em todas as suas frentes. E a questão dos zoológicos e aquários, eles acabam sendo tão interessantes e eles têm um potencial tão grande a nível educacional, a nível de impacto, realmente, e muitas vezes a nível financeiro, que muitas instituições que elas são muito conhecidas pelo seu trabalho de conservação, elas ampliam cada vez mais o seu trabalho de divulgação através, realmente, de instituições zoológicas e aquários, como é o caso do próprio Tamar, que, desde o início, ele nasceu como um projeto de conservação, mas que reconhece a importância das suas bases para manter, inclusive, todo esse trabalho de conservação. A mesma coisa, o próprio pessoal do AMPA, né, que desde sempre nasceu também como um projeto de conservação de peixe-boi amazônico, mas que entende o quanto a educação ambiental é interessante, especialmente a nível local, e por isso eles mantêm os animais ali no bosque do INPA, um espaço de visitação que as pessoas conseguem conhecer. Então, é bem legal como que acontece esse processo inverso também. Não é só que os zoológicos acabam atuando na conservação, mas muitas instituições importantes de conservação entendem e valorizam esses espaços de conservação ex situ. E aí eu trago o questionamento, né? Se a gente consegue ver uma relação tão clara, como eu acabei de apresentar, do porquê que os zoológicos e aquários eles são importantes para a conservação, porque a gente ainda escuta tantas coisas negativas, porque a gente é tão questionado sobre isso, né? E aí o primeiro ponto de todos é a questão do histórico. Quando a gente para pensar, né? Quando a gente para ler sobre os zoológicos e aquários, eles foram criados lá há muitos e muitos anos atrás, mas eles foram criados como coleções pessoais que tinham o único fim de exibição de poder entre as pessoas mesmo, né? De querer mostrar riqueza, enfim. Então, historicamente, eles eram puramente exibição, e depois, quando passaram a ser espaços de visitação, era puramente lazer. Então, historicamente, realmente a imagem dos zoológicos e aquários, ela não é a melhor de todas. Mas também, com o tempo, ela mudou muito. Hoje, a gente tem aqueles 5 pilares que eu falei no começo da palestra, que é o bem-estar, a educação ambiental, a conservação, a pesquisa e também o lazer. Mas tudo isso já é muito mais a base do trabalho de todos, só que historicamente isso acabou gerando uma imagem que as pessoas gostam de se apegar no como foi criado. Outro ponto importante é que muitos zoológicos eles foram criados no momento que a gente não tinha conhecimento suficiente sobre a biologia e a história natural dos animais. E aí, como consequência, eles foram desenhados de uma forma que não atende de verdade às necessidades dos animais. Então, o conhecimento ele foi evoluindo,
muitas instituições elas não tinham, não têm ainda, na verdade, o financeiro para conseguir atender as novas necessidades que a gente está percebendo que os animais têm. Então, a gente tem esse segundo problema. Um terceiro problema que eu acho que hoje é um dos maiores de todos é a questão da má gestão, né? Porque muitas instituições, elas ainda são geridas por pessoas, ou então elas são públicas, né? São instituições públicas e que tem uma variação muito grande do interesse de investimento de acordo com o político que está ocupando o cargo, enfim, a nível municipal ou estadual, vai depender de qual zoológico a gente está falando, mas muitas instituições, dependendo de quem está ocupando o cargo, ela vai ter um interesse maior ou menor em investir no seu zoológico. Então, a gente tem uma questão de gestão muito preocupante e que é o que faz com que muitos zoológicos não consigam sair de uma situação da forma que foi criado, às vezes, há 50, 100 anos atrás. E aí, por fim, um problema que é o que faz a dúvida dos zoológicos estar na moda agora é a questão da mídia e como a mídia manipula as pessoas não se percebem manipuladas e acreditam que tem um pensamento crítico ao estar sendo contra o zoológico, mas, na verdade, não percebem essa manipulação, né? E isso acaba acontecendo muito com a forma que as coisas são veiculadas e, principalmente, com a postura das pessoas, isso todo mundo, né? De que não é toda notícia, inclusive, muitas delas a gente só lê o título da notícia, não se dá o trabalho de ler a notícia inteira, não pega a informação correta, e aí gera uma interpretação completamente diferente do que deveria. Então, por exemplo, a gente teve o caso na quarentena da reprodução dos pandas, né? Ficou muito conhecido e muita gente falando, tá vendo? Só porque estava na quarentena reproduziram. Pessoas que não sabem que pandas reproduzem fora de quarentena, com visitação, pessoas que não sabem que os pandas, eles são animais que, inclusive na natureza, é muito difícil de reproduzir, é uma reprodução muito específica, com muitas particularidades, que tem os casais específicos, que tem o dia específico para a cópula, e, enfim, a falta de conhecimento faz com que as pessoas achem que é a visitação única e exclusivamente que fazia os animais não reproduzirem, e que a partir de agora, como a instituição está fechada, vão reproduzir como se não houvesse amanhã, né? Outro problema gigante são as exposições que a gente vê dos piores recintos de todos. A gente não vê uma exposição do recinto mais bonito de todos, a gente vê do pior. E aí isso faz parecer com que todas as instituições fossem essa mesma verdade. Ou pior ainda, exposições fotográficas que elas selecionam momentos específicos e que fazem parecer uma emoção e fazem as pessoas se sensibilizarem por uma coisa completamente surreal e humana, né, antropofizada, que é o caso dessa exposição, que todos os animais eles estão olhando para baixo. No momento que eles estão olhando para baixo, olhando para o chão, eles parecem tristes, mas se eles olharem para cima, eles não vão parecer. Se todos os animais estão olhando para baixo, então a pessoa tirou a foto no momento correto para o interesse dela. Então, e as pessoas muitas vezes não percebem que a foto, na verdade, é uma foto completamente aleatória e acredita simplesmente que a foto está dizendo muito sobre a emoção do animal. Sendo que a emoção do animal ela é medida de diversas outras formas e o olhar nunca é uma das formas que a gente coloca, porque o olhar é uma visão muito humana e não baseada em ciência. E aí é isso, quando a gente quer falar sobre o que é um zoológico e um aquário atual, a gente não vê um exemplo desse, a gente não vê um aquário maravilhoso desse, que você mal vê onde ele começa, onde ele termina, que tem um monte de algas, que os animais conseguem se esconder e não se aparecer um para o outro. A gente não vê esses exemplos, né? A gente não vê um recinto desse tamanho, que os animais tenham um espaço para se esconder, para ir atrás das árvores, para subir, para descer. A gente vê sempre os recintos que são jaulas, que não tem substrato, que geralmente os animais estão magros, enfim, a gente não vê bons exemplos, né? E aí o que eu trago também, só já finalizando aqui, que eu já estou falando há bastante tempo para vocês, perguntar, né? A gente está mesmo disposto a perder mais um aliado? Porque a gente está num momento hoje de que os animais eles estão cada vez mais rapidamente, a gente tem notícia de animal entrou em extinção. Animal está à beira da extinção. E aí a gente vê alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui eu trago o caso das vaquitas, que eu falei um pouquinho mais cedo, né?
A gente tem as vaquitas, menos de 19 botos no mundo, aqui nessa pesquisa que já faz um tempinho, deixa eu ver, ela é de 2019. É, é um grupo de animais que precisava de um super esforço de conservação, tentaram levar para o cativeiro, nunca teve em cativeiro, tentaram levar em cativeiro numa situação que a espécie não parava de diminuir, obviamente, pela falta de tempo, não conseguiram aprender o manejo desse animal, tiveram que voltar com eles para a natureza, porque os animais estavam deprimindo, estavam vindo a óbito, mas, obviamente, sem ter o conhecimento do que é a exigência, qual é a temperatura de água, qual é o substrato, o tamanho do recinto adequado, obviamente que isso iria acontecer. E aí, hoje, a gente não consegue juntar os esforços de zoológicos e aquários nessa luta, porque não se foi feito um trabalho antecipado que pensasse na conservação futura desse animal, né? A gente tem a questão aí, né, do rinoceronte branco do norte do Quênia, que a gente perdeu o último macho, e que se as fêmeas, elas não tivessem, e que se, na verdade, esse macho não tivesse um manejo que tivesse permitido fazer a coleta de sêmen dele, a gente não teria a menor chance, já é baixíssima, mas a gente não teria a menor chance de tentar fazer com que as fêmeas tenham uma reprodução seja feita a inseminação artificial dessas fêmeas, né? Então, hoje a gente já não tem macho, então essa é a nossa única estratégia, e essa única estratégia só aconteceu porque esse animal, ele era muito bem manejado dentro de um zoológico. E aí, mais que isso, né? Até a gente tem os casos dos próprios zoológicos que reproduzem e que fazem a soltura dos animais, que trazem, né, que é um caso recente que a gente viu, né? Mas que então estão diretamente nessa visão idealizada da conservação, que é a soltura dos animais, que é o que a gente mais gostaria de poder fazer com todos os animais, se o ambiente fosse seguro, né? Então, aí, basicamente, o que eu falo... Opa! Basicamente, o que eu falo é isso. Pensando em tudo isso, a gente está mesmo disposto a perder mais um aliado nesse cenário que os animais eles estão sofrendo mais e mais, os impactos só estão aumentando, a devastação ela só está aumentando, a perda de hábitat está gigantesca, e aí a gente quer tirar a força ainda mais disso que a gente está vivendo, né? E aí o que eu trago também é que o maior inimigo dos animais ele é o ser humano. Seja pela caça, aqui a gente vê a quantidade de marfim, né, absurda que é encontrada direto. Aqui a gente tem um animal preso em rede de pesca, né, com uma marca no pescoço. Então a gente tem todas essas ameaças e que é o ser humano que está causando e que, infelizmente, o peso disso está cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, é o ser humano que ele é a única opção que o animal tem para tentar se salvar. Se a gente não começar a se forçar a corrigir e começar a fazer estratégias de conservação realmente eficientes, eu realmente não sei onde vai parar. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, a natureza ela precisa da intervenção do ser humano porque o ser humano já interviu demais. Então, a gente precisa começar a reverter isso e entender que a gente tem que trazer o máximo de aliados possível, né? E aí, eu pergunto para vocês, qual que é a verdadeira luta que a gente quer lutar? O que vocês acham que realmente vale a pena? É lutar para fechar zoológicos? Ou, ou lutar para ter melhores condições? E aí, eu vou mostrar esse último vídeo para vocês. E vou, na verdade, eu fiz aqui as anotações para não esquecer, e vou, na verdade, de tempo em tempo, fazendo meio que uma tradução, caso o pessoal não esteja acostumado com o inglês. No início, ele vai perguntar, na visão dela, de novo, voltando a Jane Goodall, que é a maior representante da conservação que a gente tem nos últimos tempos, pelo menos na minha visão, né? Ele pergunta, na visão dela, qual é o papel que os zoológicos têm nos Estados Unidos na educação, qual é o papel que eles têm, né? E qual é o papel da educação nos zoológicos públicos hoje em dia.
Então, eu vou dividindo em partes, né? Basicamente, ela fala que ela acha que os zoológicos, eles têm o mesmo tipo de papel em qualquer lugar do mundo, desde que eles sejam bons zoológicos, eles deveriam todos ter o mesmo papel, e que ela viu uma grande mudança nos Estados Unidos no tipo de zoológico que tem durante os últimos anos, né? E que, finalmente, as pessoas estão começando a entender que os animais, eles não são felizes em recintos pequenos e sem estímulos, né? E que os recintos precisam ser cada vez mais naturalísticos. E aí ela fala, né, que quanto mais naturalístico eles forem, maior vai ser o papel dos zoológicos na educação, porque aí as pessoas vão realmente ver como que é a estrutura social dos animais, como eles realmente se comportam, e com isso eles vão entender a importância do animal e da natureza para o animal. E aí ela finaliza, né, que o papel que um zoológico pode ter na educação, ele é gigante, ele é muito grande, porque ele pode mostrar para as pessoas de que os animais, eles estão desaparecendo na natureza, e olhe como maravilhosos são esses animais, então vamos nos unir para fazer algo diferente para isso. E aí agora ele vai perguntar, né, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele vai perguntar para ela, como você sabe, a ordem dos Estados Unidos, e é o mesmo caso aqui no Brasil, tá? Por isso que eu escolhi essa apresentação, mas a ordem é que os zoológicos e aquários, eles sejam, primeiramente, organizações de conservação. E aí ele pergunta, você acredita que eles estão cumprindo bem esse papel? E aí ela fala, né, que alguns zoológicos, sim, estão cumprindo bem esse papel e outros não, que é uma grande diferença entre alguns zoológicos, que ela não vai ficar citando o nome, mas que os zoológicos, os bons zoológicos estão realizando um papel mais significativo, são aqueles que estão realizando um aumento de conscientização pública e também fazendo arrecadação de fundos, e que tenham programas no zoológico de reprodução em cativeiro e programas de conservação que não só reproduzam os animais, mas que também pesquisem sobre o que está fazendo os animais ficarem ameaçados na natureza. E ela só finaliza dizendo, né, que tem alguns zoológicos que eles estão realmente conseguindo crescentes fundos de pesquisa sobre o habitat natural de alguns animais. E aí agora ele pergunta, então você está dizendo também que os animais os zoológicos são realmente embaixadores de seus primos na natureza? E aí ela responde, né, que é exatamente isso, a questão dos embaixadores, porque algumas pessoas perguntam para ela o que ela pensa dos zoológicos, e ela responde, bom, obviamente o melhor lugar para os animais é sempre na natureza, em uma área protegida, mas as áreas protegidas, elas estão ficando cada vez mais escassas, e tantos animais na natureza, eles infelizmente estão vivendo vidas de tensão e estão constantemente expostos à caça. Então, nessa situação, os zoológicos, eles são extremamente importantes e, por isso,
os animais de zoológico acabam sendo os embaixadores. Então, eu espero que se eu sozinha não tenha convencido com os argumentos que eu trouxe alguém que está aí assistindo, eu acho que a maior referência de conservação, estando apoiando, né, esse tipo de instituição, mostra o quanto é importante a gente lutar a favor dessas instituições. Mas, principalmente, a luta ela tem que ser a favor das boas instituições, as que garantem bem-estar, e não das instituições que elas mantêm os animais sem pensar em conservação, sem valorizar e priorizar, na verdade, em todas as suas ações, a questão do bem-estar. Então, realmente, eu entendo muitas pessoas que são contra alguns zoológicos, mas a gente tem que entender que é mais importante a gente ser contra ruins zoológicos e a favor de bons zoológicos, porque eles estão fazendo a conservação ser mais eficiente, do que a gente simplesmente querer banir uma categoria inteira, como se a gente simplesmente fosse banir as escolas, porque muitas escolas são ruins. E sim, ao invés de simplesmente lutar para que as escolas passem a ficar boas, ou simplesmente lutar para que os zoológicos passem a ser bons, a gente precisa entender qual é a luta que vale a pena e o que a gente quer. Se a gente quer a conservação da natureza, então a gente precisa do máximo de aliados possível. É isso que eu tinha para trazer para vocês, e eu espero que agora vocês, quando se perguntarem se a conservação da biodiversidade é realmente beneficiada por zoológicos e aquários, vocês sintam-se seguros ao responder que sim, são muito beneficiados por zoológicos e aquários. E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Ellen, muito obrigada pela palestra. Foi muito bom. A gente agradece muito mesmo. E a gente anotou umas perguntas aqui que o pessoal foi mandando. Caso alguém queira fazer mais pergunta, pode ir mandando que a gente vai fazendo. A primeira pergunta foi da Tainá Silva de Lima, que ela perguntou, ela pediu, na verdade, para você comentar sobre os delfinários e os parques do SeaWorld. E ela queria saber a sua opinião e as diferenças com os aquários. Bom, essa é uma pergunta um pouco bem pessoal, na verdade, já que ela perguntou a minha opinião. Eu acho que, assim, quando a gente fala de orcas e golfinhos, enfim, cetáceos no geral, mantidos sob cuidados humanos, a gente está falando de animais que têm um cognitivo muito avançado. E isso é um problema muito grande, porque volta naquele negócio da gente não entender perfeitamente as necessidades de um espaço, de uma área controlada para manejo humano para o animal, né? A minha opinião é a seguinte: essas instituições, historicamente, né, falando especialmente do SeaWorld, vacilaram em muitas coisas. Então, na retirada dos animais, em manter os animais, às vezes, em espaços não tão legais, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram trabalhos muito bons de conservação. Eles desenvolveram grandes trabalhos de coleta de sêmen e de reprodução mesmo dos animais, e isso tudo é importante e tem um valor que não pode ser negado. Então, eu não sou totalmente contra, eu sou totalmente contra as apresentações da forma que elas eram feitas. Eu acho que manter o animal, a gente conseguiria melhorar o espaço e poderia continuar mantendo eles. As orcas é um pouco mais delicado, porque a área de vida delas é muito, muito grande, é difícil a gente conseguir um espaço que atenda isso, mas eu não sou totalmente contra, não, mas eu sou contra a forma que é vendido uma apresentação. A apresentação, se você vê, né, um condicionamento, se você vê, é um benefício seu, que ótimo, você foi na hora certa, mas vender uma apresentação, por mais que a desculpa seja didática, eu não sou a favor disso, porque você obriga o animal a ter que fazer alguma coisa naquele determinado período, e a ideia do condicionamento, focado inclusive no bem-estar, é que ele seja voluntário, o animal faz se ele quiser, e não é o que realmente acontece. Então, assim, acho que o que é preocupante é que grande parte desses espaços, eles são muito focados, sim, em lazer e em vender o ingresso para atividade em específico. Então, quando é focado nisso, quando essa é a prioridade número 1,
isso, a meu ver, é um problema bem sério. Agora, quando ele é bem feito, eu não vejo como se tivesse que os animais nunca mais serem exibidos dentro de nenhum espaço confinado. Não acho que esse seria a questão. Não sei se eu respondi bem, mas acho que... Mas é isso, essa é a minha opinião. Não, foi ótimo. A outra pergunta é da Milena Medeiros, que ela falou que ela gostaria de saber se a forma que os animais marinhos aprendem performances para apresentação nos parques aquáticos é prejudicial a eles. Depende de onde a gente está falando, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito particular de lugar para lugar. Não vai ser um problema para o animal se você valoriza comportamentos que são naturais da espécie. Então, se você pega um comportamento que é natural da espécie, você só recompensa ele e faz ele aparecer mais vezes, isso na verdade é bom, porque você está fazendo algo natural para o animal que talvez sem o seu estímulo ele nem fosse fazer. Porque o ambiente em si talvez não peça algum determinado comportamento, né? Então, se for feito dessa forma, se for feito pensando em diminuir estresse para o animal, seja estresse de uma contenção para algum cuidado veterinário, seja para que o animal vá de uma área para outra, se for pensando assim, não é prejudicial. Agora, pensando em nível de apresentação, que o animal ele vai dar um beijo na pessoa, um comportamento nada a ver, ou que o animal ele vai, sei lá, fazer algum comportamento completamente diferente, andar em cima da água, que às vezes a gente vê alguns golfinhos e algumas baleias fazendo isso, algumas orcas, desculpa, fazendo isso, não é um comportamento natural, isso não é benéfico, porque o animal fazendo um comportamento completamente aleatório pode afetar pode acabar causando algum estresse muscular no animal, então acho que depende muito do caso e o que é mais importante é sempre pensar, esse comportamento é natural da espécie, o animal não está passando por nenhum estresse para atingir esse comportamento, se é natural, então não tem problema, agora se não é natural, geralmente tem que questionar um pouquinho mais. Outra pergunta é do Paulino de Barros Neto. Ele perguntou se essa ordem de conservação e preservação vale para particulares e governamentais e como podemos lutar a favor. A ordem que ele está falando é o que eu falei lá no vídeo da Jane Goodall, eu imagino, né? Isso. Tá. Sim, como eu falei, a gente tem aqueles 5 pilares e hoje os zoológicos, na verdade, a legislação dos zoológicos fala que eles têm que ter esse papel de conservação, mas especialmente a Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários, ele pressiona muito isso. E qualquer zoológico, independente se público ou particular, privado, né, independente, ele segue a mesma legislação. Então, todo mundo tem que atender isso. É óbvio, né, que é muito fácil você burlar a forma do que você está falando. Tem gente que fala que simplesmente manter um animal em cativeiro, ele é uma forma de conservação, só porque o animal está lá. Só porque a pessoa pode olhar e se encantar com o animal, sem fazer um grande trabalho de educação, sem fazer um grande trabalho de conservação, sem investir em nenhuma instituição, sem ter nenhuma parceria. Então, tem essas instituições, mas tem tanto particulares quanto privadas. O passo, né, o que a gente está tentando cada vez mais é fazer uma pressão para que todas as instituições se adequem de verdade em situações mais adequadas de bem-estar, mais adequadas de conservação, mais adequadas em todos esses níveis. Então, sim, é uma lei, mas é óbvio que é muito fácil burlar, como tudo no Brasil, né? E a gente precisa melhorar e aumentar os padrões do que se é cobrado como conservação. A Luísa Galvão, ela mandou um textinho, né? Mas a gente vai ler porque é para entrar em contexto. Ela falou assim, que uma vez ela foi em uma palestra sobre zoológico e ela perguntou para a palestrante sobre o caso da ursa marcha. E ela falou, essa palestrante, né, que infelizmente o lugar péssimo que ela vivia estava dentro das normas. Ela falou que ela queria saber se essas normas já mudaram, porque fazem com que
continue tendo zoológicos com condições ruins, que acabam estragando a imagem de zoológicos que realmente querem ajudar os animais. E se não, como mudar essas normas para que os zoológicos sejam obrigados a serem naturalísticos como os que foram mostrados? Acho que essa pergunta é muito legal. Infelizmente, não foram mudadas. A última atualização que a gente teve foi, se não me engano, em 2015. Mas antes disso, já era basicamente as mesmas exigências desde, sei lá, eu não lembro que ano, mas da década de 70 ou 80. Então, é muito antigo e não mudou. E eu concordo que é muito difícil, inclusive uma discussão muito importante que a gente tem hoje, é muito difícil você argumentar que o zoológico é bom para o animal se você tem, dentro da lei, um outro zoológico ali do seu lado com uma condição muito ruim. Então, eu concordo 100% com essa colocação que ela fez. É muito complicado mesmo, infelizmente a legislação permite isso. E o que a gente pode fazer é apoiar os bons zoológicos e tentar pressionar de alguma forma a própria Associação de Zoológicos e Aquários e pessoas que, enfim, que lutem pelos animais, que podem ser, inclusive, boas instituições de zoológico, mas também a gente tem alguns deputados que apoiam os zoológicos, que a gente pode ir atrás disso e tentar fazer uma pressão para essa mudança de legislação que a gente tem, que, na verdade, é uma instrução normativa do IBAMA, né? Que precisa ser super atualizada. Já existe, na verdade, uma nova sugestão da ASAB, que é a Associação Brasileira, para tentar melhorar um pouquinho isso, mas o que a gente precisa fazer é pressionar que o padrão melhore mesmo, e aí essa pressão ela tem que ser na própria associação. Eu acho que é o mais fácil da gente conseguir uma mudança, pelo menos uma inicial aí. A próxima pergunta é do Abinadab Kevin, que ele perguntou como podemos construir etapas para fins de melhoria para zoológicos. Não sei se eu entendi essa pergunta. Construir etapas em que sentido? Ele está por aí? Se ele puder esclarecer. Tipo, como a gente pode melhorar o zoológico? Seria essa a pergunta? Não sei se eu entendi. Acredito que sim. Acho que como construir formas, né, de melhorar os zoológicos. Bom, dentro de uma própria instituição, as melhores formas é você sempre fazer um trabalho de reavaliação do que está acontecendo, o que está dando certo, mas especialmente o que está dando errado, e criar um planejamento para uma próxima temporada, que pode ser 6 meses, 1 ano, do que você vai melhorar, e ir melhorando pouco a pouco, e sempre pensar num processo de melhoria contínua. Isso pensando para quem está dentro de uma instituição, né? Para quem está fora e que quer realmente apoiar esse tipo de trabalho, aí eu volto a dizer, apoiar bons zoológicos, apoiar ações de certificação de zoológicos. Então tem a certificação de bem-estar que eu acabei mostrando na palestra, né? Então, apoiar os zoológicos que são certificados, incentivar que as associações elas façam essas certificações e que elas aumentem os padrões dessas certificações, porque aí a gente vai dando força para os bons zoológicos e enfraquecendo os zoológicos que ainda estão nivelados por baixo, digamos assim, né? E vai valorizando um pouco mais. E aí essas etapas elas têm que valorizar, primeiro de tudo, sempre o bem-estar, porque você não pode manter um animal sem dar bem-estar para ele, depois ir garantindo a questão da educação, e aí passar essa educação para nível de conservação, então ir crescendo nesse nível. Mas o ideal é que, na verdade, precisa de uma iniciativa da própria instituição, né? Porque sem a própria equipe motivada nisso, muitas vezes é difícil de conseguir. Mas, óbvio, também pressionar o que gere a gente, que é a associação. Então, acho que são esses os dois caminhos. Ele apareceu aqui no chat, Ellen, e ele falou que ele estava se referindo a caráter válido, intuitivo e demonstrativo, como, por exemplo, manifestos, protestos, baixo-assinado, entre outros. Ah, entendi. Putz, que pergunta difícil. Na verdade, assim, eu não sei se hoje a gente tem algum abaixo-assinado com relação. A gente está num momento ainda muito complicado, que é da luta entre
contra zoológicos e vamos fechar e não vamos fechar. Enquanto a gente está tão focado nisso, eu acho que esforços de tentar melhorar os novos, por mais que seja essencial e já deveria estar acontecendo, a gente está tão focado que a maior parte do que a gente acha de abaixo-assinados, manifestos e afins, estão mais no sentido de não vamos extinguir os zoológicos porque eles podem ser bons. Mas eu acho que, na verdade, o que a gente consegue ver, o que a gente conseguiria ter uma atuação mais direta é realmente indo atrás de redes sociais e coisas afins. E no próprio site da ASAB, que é o que regula aqui no Brasil, e fazer e pontuar, na verdade, coisas que espera de uma associação dessa, né? Então, quando a gente vê alguma coisa sobre a certificação, apoiar, falar que é muito bom, ou se informar quais são os critérios, né? Como que é feito isso. Então, eu acredito que os meios que a gente tem hoje, eles ainda são bem limitados, mas seriam mais através dessa associação mesmo. A próxima pergunta é da Amanda Bu. Ela falou que ela gostaria de saber a sua opinião sobre os tão bem vistos pela sociedade, os santuários. As pessoas, como foi dito ao longo da palestra, têm a visão enraizada dos zoológicos como sendo exposição para lucro. Mas quando é falado em santuário, a conversa muda, mesmo os santuários não tendo a mesma fiscalização que os zoológicos e aquários. Eu acho que da mesma forma, assim, é muito difícil eu dar uma opinião de uma coisa que eu não conheço tão bem, né? Eu falo muito do aquário porque é o que eu conheço realmente, eu falo um pouco dos zoológicos porque alguns lugares eu conheço também, e dos santuários, eles são extremamente fechados, então é difícil eu falar, porque o que eu vejo é só o que sai de vez em quando na mídia, né? E a gente sabe que muitas vezes essas informações elas são bem parciais, então é um pouco complicado dar uma opinião. O que eu diria é que, da mesma forma que existem bons e maus zoológicos, com certeza existem bons e maus santuários. Eu tenho a certeza absoluta disso. Eu acho que a questão levantada é que, como eu falei, né, as pessoas têm uma visão muito idealizada de natureza, de conservação e de santuário também muito idealizado. Até porque a palavra é muito bonita e a palavra convence demais, né? Ah, santuário, nossa, que lindo. Mas, na verdade, santuário, por lei, ele é um zoológico também. Ele é uma instituição mantenedora de fauna. Então, ele é tão zoológico quanto qualquer outra instituição, um zoológico ou aquário. Então, já começa por aí que as pessoas não conseguem entender. Mas, infelizmente, por ser um espaço fechado e que as pessoas não têm a visitação, o que acaba acontecendo é que nunca vai ter ninguém para denunciar qualquer problema, o que acontece dentro do zoológico, que tem gente todos os dias dentro do zoológico, então qualquer tipo de situação que julgue que o animal não está bem, é imediatamente avisado e, enfim, denunciado, e como consequência, esse lugar ele ou tem que ser, ou ele se corrige, ou então o animal ele acaba saindo da instituição, ou enfim, tem uma imagem muito negativa na mídia. Então, o que eu penso é que santuário sem a visitação é algo muito arriscado, porque você não vê, você não tem a fiscalização, ninguém está ali, você não sabe o que acontece, é bastante complicado. E mais do que isso, muitas vezes essas instituições elas não seguem o que é necessário para o bem-estar dos animais, que é o que eles tanto pregam, que o santuário é para dar bem-estar para o animal, mas eles não atendem, a nutrição não é adequada, o ambiente não é adequado. Isso eu digo porque eu já vi fotos de dieta, já vi fotos de recinto e de alguns animais que você olha e você fala, putz, não é isso que deveria estar tendo. Então, é muito fácil você falar que um santuário é legal se você não conhece, porque o nome é bonito e você acredita, você imagina o que você quiser para aquilo. Então, o que eu falo é, sempre tenha cuidado quando você considera qualquer coisa que você não vê. Sempre fale daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Quando você não conhece, você não pode nem defender e é difícil até criticar, porque você não tem nem argumentos, muitas vezes, suficientes para criticar aquilo que você não vê. E o que eu acho mais triste do santuário é que não é que ele é sem visitação, né? Só é visitação de quem tem muito dinheiro e é influente nas mídias, porque essas pessoas têm a capacidade e a possibilidade de serem convidadas para visitar, enquanto que as pessoas normais e comuns, como todos nós, continuam sendo deixados de lado e sem poder visitar um santuário, porque a gente não é
não tem dinheiro suficiente, enfim, não sei exatamente qual é o ponto para visitar uma instituição dessa. Então, acho que só essas duas coisas que eu levanto. Um, que não é completamente sem visitação, e outro que o que a gente não vê é muito arriscado. Até porque já saíram notícias de fuga de animal de santuário, de animal fumando cigarro, né, que alguma pessoa invadiu e deu cigarro para chimpanzé. Então, chimpanzé usando roupa também. Então, a gente vê que, se fosse bem-estar, não era esse tipo de notícia que ia estar vazando, né? Agora, acho que chegamos na penúltima pergunta, que é da Milena Medeiros. Ela falou assim, que existe um zoológico em Buenos Aires em que os animais são sedados para que os visitantes possam tirar fotos com ele. A atitude desse zoológico é correta? Na verdade, eu acredito que ela esteja falando de Wuhan, né? Eu não sei se existe uma comprovação 100% oficial de que eles são sedados, tá? Eu também acho, tá? Não estou dizendo que você falou errado nem nada, eu também acho, mas eu não posso dizer com 100% de certeza porque eu não tenho essa informação. Mas, de qualquer forma, Ellen, sou contra qualquer tipo de toque e contato direto de visitante com animal, porque não é o que o animal, não, com certeza o animal de tempo em tempo ele quer uma folga disso, e quando você vende, a mesma coisa que eu falei dos shows, né, de qualquer mamífero aquático, na verdade, né, quando você vende o ingresso prometendo alguma coisa, você precisa atender aquilo independente da vontade do animal. Então, seja para fazer um show de uma orca, seja para tirar uma foto com um leão, você está prometendo para o seu visitante, você precisa atender isso, porque você é, então, um empreendimento, você precisa atender isso, né? Eu vejo como uma postura completamente contra o que a gente quer hoje dentro de zoológicos e aquários, mas é uma instituição que, infelizmente, ainda assim tem muita procura, inclusive de brasileiros, para irem conhecer esse tal zoológico, tirarem as suas fotos fofíssimas com seus bichos e não sei o quê, mas que a gente sabe que o animal, muitas vezes, ele tem a unha cortada, não é só a questão da anestesia, tudo que vai um pouquinho não, né, mas bastante contra o que a gente diz como bem-estar para os animais e o que a gente sabe que o animal muitas vezes necessita, por exemplo, a questão das garras mesmo. Então, eu acho uma postura bem complicada, porque a gente, na verdade, a melhor forma de resolver isso é parar de visitar. Enquanto houver visitação para zoológicos ruins, enquanto houver visitação para locais que não prezam pelo bem-estar, eles vão continuar existindo. Então, enfim, infelizmente é isso que está nas nossas mãos. Ou também tentar fazer com que haja, porque aí, como a gente não é do país, vai ficar um pouco mais difícil, né? Mas se a gente fosse da Argentina, a gente poderia pressionar um pouco mais uma fiscalização nessa instituição para tentar entender, e se fosse comprovada que os animais realmente estão anestesiados e tudo mais, provavelmente alguma coisa conseguiria ser feita nesse sentido para evitar esse tipo de situação. A próxima pergunta é da Camila Feber. Ela perguntou se esses animais que estão há anos em cativeiro, se eles fossem soltos na natureza, nos mares, eles conseguiriam viver novamente no ambiente? Olha, eu acho que depende muito do animal, depende muito do manejo que foi aplicado e principalmente depende muito de como seria feito o processo pré-soltura desses animais. O que eu posso dizer é que praticamente todos, se você pega e simplesmente solta na natureza, não, eles não sobrevivem, porque eles não vão saber caçar, eles não vão saber ler os sinais de predador ao redor, então muito provavelmente e muitas vezes, até pelos cuidados veterinários que eles já receberam, eles não têm uma resposta imune tão rápido quanto eles deveriam. Então, o que eu posso dizer é que, se não foi feito um planejamento para que esses animais, desde o início da sua vida, tenha sido recebido um manejo de não tanto contato humano, não tanta proximidade, se não for feito um trabalho de tipo um treinamento antipredador, então que você dá os sinais para o animal ir entendendo quando ele tem que fugir e tudo mais, sem um trabalho extenso nesse sentido, dificilmente dá certo. Mas a gente não pode dizer que os animais impossível vão conseguir se dar bem
especialmente se são animais que já viveram algum momento na natureza e, por um acaso, enfim, acabaram, sei lá, por uma pata quebrada ou algo assim, passaram anos em zoológico e aquário, se foi feito um trabalho, às vezes eles conseguem voltar. Mas não é tão simples, e especialmente volto daquilo a falar, né? A gente não pode simplesmente soltar os animais sem saber, sem dar a garantia de que eles vão ter pelo menos uma boa chance de sobreviver no seu ambiente. Então, como muito provavelmente a maior parte dos casos essa chance não é tão grande, é melhor manter esses animais e, sim, criar animais, né, reproduzir e manter animais dentro de um programa focado na soltura, se esse for o objetivo. Outra pergunta é do Paulino Barros Neto. Ele perguntou se você acha, no mundo atual, que a população tem uma maior consciência ambiental e vê zoológicos e aquários como meios de proteção e não apenas de exibição. Olha, eu acho que essa resposta, ela tá metade é sim, metade é não. Se a gente, se for dizer sobre consciência na natureza, eu considero que sim, tem um aumento de consciência da importância do meio ambiente como um todo. Não o suficiente ainda para mudar qualquer tipo de comportamento. No geral, é muito pouco que a gente tem essa mudança de comportamento, é uma parcela ainda bem escassa, mas eu acredito que está crescendo isso. E com relação aos zoológicos, eu acho que falta, da mesma forma que eu falei lá da conservação, do marketing da conservação, falta um pouco de marketing de zoológico, que a gente consiga apresentar isso e esse tipo de informação que eu trouxe hoje aqui para uma maior quantidade de pessoas, porque eu acho que muitas pessoas ainda não veem tanto assim os zoológicos como espaços de conservação, e isso é uma coisa que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar a divulgação das ações que os zoológicos como um todo fazem, né? Mas é algo que eu vejo que devagarzinho está mudando. É só que a gente está nessa disputa constante de pessoas contra e ter que ficar falando não seja contra, e aí a gente acaba perdendo tempo precioso, que seria de mostrar para as pessoas o quanto relevante é. Mas eu vejo que é um processo, assim, exatamente por essa pressão, isso força a gente a se policiar mais, de conversar com pessoas que tenham dúvida, ou de aproveitar o visitante que está lá fazendo o seu passeio com a sua família, e não só ensinar, né, ensinar não, mas ter uma troca com ele com relação ao meio ambiente, mas também contar um pouquinho do nosso trabalho. Então, o que eu vejo é que a gente tem tentado mostrar as nossas ações, meio que servindo também como um exemplo para que as pessoas se inspirem em atitudes que possam ser feitas, mas é algo que ainda está muito longe do desejado. Então, acho que ainda tem muito para andar. Não considero que as pessoas tenham essa consciência tão clara, não. Tanto que muitas vezes, não sei vocês, mas quando eu converso com pessoas que eu conheço fora da área sobre zoológicos e aquários, é muito mais fácil eles terem já entendido a visão dos contra zoológico do que dos a favor. E aí, quando você conversa, as pessoas se convencem rapidamente. Mas eu vejo que precisa de uma divulgação melhor sobre esse papel, com certeza. A outra pergunta é da Luísa Galvão, que ela perguntou se a visita das pessoas não gera estresse aos animais. Olha, depende muito do animal, depende muito da visitação e depende muito do som. Existem alguns estudos que eles avaliam que visitantes que fazem barulhos extremos, os animais ficam mais em alerta. Mas existem estudos também que mostram que os animais se habituam muito à visitação. Então, depende do animal, mas eu acho que o principal é, se você oferece um bom recinto para o animal e que você dê para ele pontos de fuga, que ele possa não só não ser visto pelas pessoas, né, e não ver as pessoas, como também se afastar de sons, aí não tem problema nenhum. Então, dando bons recintos para os animais, a gente não tem esse problema. E aí eu falo isso até porque agora na quarentena a gente meio que foi obrigado a ver como que é a reação do animal sem a visitação, né? E praticamente todos não tiveram uma mudança de comportamento, e alguns tiveram uma mudança de comportamento no sentido de que começaram a ter uma interação absurda com a gente quando a gente passava na frente dos recintos, como um indicativo, na verdade, para a gente de estar sentindo falta do público. Então, a gente entende
que eles realmente se acostumam com a visitação, tanto que eu até comentei numa live que eu fiz do aquário, de que a gente começou a se policiar de passar mais vezes e interagir mais pelo visor com os animais, porque muitas vezes a gente percebia que eles estavam realmente sentindo falta. Isso a gente falando de animais que são mais interativos, como focas, como lontras, né? Mas, no geral, a gente vê que os animais se habituam bastante bem ao som, mas desde que tenha um bom recinto, né? Porque em qualquer situação minimamente estressante para o animal, se ele tem uma opção para onde ele ir, ele vai para essa opção. E grande parte dos recintos que dão opção para o animal, a gente percebe que o animal ele fica exposto quase que todo o tempo. Então, isso quer dizer que ele se habituou e que ele não vê como um problema estar exposto, não. Senão, ele ficaria escondido o tempo todo. Bom, agora a gente vai para a última pergunta, que é da Ana Beatriz. Ela perguntou se aqui no Brasil existem casos sobre sedação de animais e se a legislação aborda esse tema. Olha, que eu tenha conhecimento, não, mas assim, o Brasil ele é um país gigante e a gente tem muitos e muitos e muitos zoológicos. Então, eu não tenho conhecimento de algum caso muito claro de animal mantido sedado em exposição nem nada assim. Eu acredito que não tenha, mas eu não posso dizer com toda a certeza do mundo, porque, como eu falei, o Brasil é muito grande, mas eu acredito que não. A nossa legislação com relação aos animais, ela infelizmente ainda é muito precária, né? A manutenção dos animais, ela acaba sendo, pela instrução normativa, ela acaba sendo definida muito mais a questão do espaço que os animais têm que ser mantidos, da qualidade de água de animais aquáticos, ela não vai muito além disso, mas não trata nada em específico de sedação, não. Mas também porque, como eu falei, nenhum caso ficou super, super conhecido sobre isso, então eu acredito que talvez não tenha tido nenhuma situação nesse sentido. O que a gente tem aqui no Brasil já nem é mantido cetáceos em exibição, então isso já acaba sendo um ponto positivo com relação aos animais de apresentação. E, no geral, a gente não tem essa política, né, não sei, o brasileiro ele não tem essa política muito de sedação de animal e tudo mais, por mais que muitos vão lá visitar. Então, eu acredito que não tenha. Mas, na verdade, eu estou respondendo essa pergunta sem ter 100% de certeza, mas até onde eu conheço, não existe nenhuma legislação, mas também não existe nenhum caso. Mas algum veterinário, eu sou bióloga, né? Algum veterinário talvez saiba dar alguma colocação um pouquinho melhor nesse caso. Eu posso me informar com a veterinária lá do aquário e depois eu passo para o pessoal do GEAQUA e eles repassam a resposta. Bom, eu acho que é isso de perguntas, Ellen. Pelo menos o pessoal não mandou mais nada, mas está todo mundo elogiando muito, muito mesmo. Falando que foi excelente. Obrigada. Que foi muito interessante. A gente fica muito feliz, a gente agradece de novo por você ter aceitado o nosso convite. Espero que mais para frente a gente possa fazer mais parcerias juntas de palestras. Eu queria avisar para o pessoal que a gente vai enviar os certificados em 10 dias corridos, né? Caso aconteça algum atraso, alguma coisa assim, a gente avisa lá no Instagram. Caso tenha algum erro também no certificado, é só entrar em contato pelo Instagram, pelo e-mail, tá? Fiquem de olho também, porque a gente vai liberar mais palestras. E é isso. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Ellen, de novo, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de deixar todo mundo me escutar e conseguir responder algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo gostou bastante, a gente ficou bastante feliz com isso. E sigam também lá o Aquário de São Paulo, porque ele mexe também. Ellen tá fazendo as coisas lá, eles estão fazendo bastante live, mostrando o manejo dos animais, tudo. É bem interessante. Sim, uma vez por semana sempre tem alguma novidade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Ellen, a gente se vê numa próxima também. E é isso, o pessoal está aqui agradecendo você sobre a palestra e sobre responder as perguntas de todo mundo.
Imagina, obrigada, El.